Oi, tudo bem? Eu sou Dilene e eu tô lendo com vocês o capítulo de Provérbios desde o dia 14. E hoje a leitura é do capítulo 26. Vamos lá então para a nossa leitura? Vamos lá. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, ela rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Nós terminamos aqui a leitura do capítulo 26 e os versículos que eu quero mencionar e falar um pouquinho mais sobre eles com vocês são o versículo 13, 14, 15 e 16. E dizem assim: o preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca.
O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com que o preguiçoso, vou repetir o 16. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Bem, esses versículos, eles são autoexplicativos e o que eu quero falar, né, sobre eles é que no capítulo de ontem, do dia 25, eu falei com vocês o motivo pelo qual eu adoeci, né, pelo qual eu fiquei ruim, né, da minha mente, e por conta de tudo que eu contei ontem, eu adquiri maus hábitos, né, e um deles foi a preguiça, cultivar a preguiça, o desânimo, a procrastinação, e foram maus hábitos, né, adquiridos, que me deixavam no prejuízo, porque eu não dava conta das minhas obrigações, das minhas tarefas, e além de não fazer aquilo que precisava ser feito, ou procrastinar ao máximo, né, até a casa ficar um ambiente, parece que não tinha, né, uma mulher, não tinha uma pessoa na casa que pudesse organizar. E vinha a preguiça, o desânimo, a procrastinação e depois a culpa, né, o remorso, mas não vinha arrependimento a ponto de haver mudanças. Então, ao mesmo tempo que a preguiça vinha depois o sentimento de egoísmo, né? Tipo, nossa, como eu sou egoísta, tô aqui de boa, curtindo o meu tempo da maneira que eu quero, e as coisas precisam ser feitas, estão por fazer. Sou egoísta, sou preguiçosa, sou relaxada, sou isso, sou aquilo outro. E vinha a culpa, vinha a preguiça, vinha o desânimo, a procrastinação, depois a culpa de egoísmo, de relaxo, de má dona de casa, de má mãe, de má esposa. Isso era um círculo vicioso, interminável. O que me manteve todo esse tempo firme, apesar de estar agindo desse jeito, sempre foi a palavra. Porque há alguns anos eu decidi que ia fazer uma mudança na minha mente. Porque em Romanos, eu nem tinha separado esse versículo para falar com vocês, mas me ocorreu agora e eu vou... Deixa eu ver, Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo aqui diz para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformarmos, né, pela renovação
da nossa mente para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu decidi que eu ia ler a Bíblia, eu ia fazer a leitura anual, enquanto o Senhor me permitisse ter vida e saúde. Eu ia ler a Bíblia todos os anos. E aí foi um compromisso que eu fiz. Porque eu senti, o Senhor me falou que eu ia conseguir fazer uma mudança de mentalidade através da leitura da palavra. E foi isso que eu busquei. Durante anos e anos, eu li a Bíblia todos os anos. E de um tempo para cá, também estou lendo o livro de Provérbios. O que eu falo para vocês? O livro de Provérbios tem muitos ensinamentos? Tem. Mas leiam a Bíblia toda. Toda ela é importante. Toda ela é importante. De Gênesis a Apocalipse. Eu insisto nisso. Leiam a palavra de Deus. Insistam na leitura. Certa vez eu vi um vídeo no Face, não lembro qual a especialidade da pessoa que estava falando, mas ela disse que para que a gente lesse livros, mesmo quando a gente achava que não estava entendendo. Ela falou que às vezes a gente acha que não está entendendo, mas o nosso cérebro está criando conexões e um assunto vai se ligando ao outro. Se os livros podem fazer isso, imagine a palavra de Deus. Imagine a palavra de Deus, que pode fazer muito mais que os livros. Leiam a palavra de Deus. Criem esse hábito. Leia de manhã, leia um pouquinho à tarde, à noite. Fracione a sua leitura. Se você não consegue ler os 3 capítulos de uma vez, lê um capítulo de manhã, um capítulo durante a tarde, num pedacinho da hora do seu almoço, num pedacinho da tarde, e o outro capítulo à noite. E nos finais de semana, leiam 4. Leia a palavra. Leia. Antes de ler, peça sempre para o Senhor falar com você, dar o entendimento. Mas vai lendo. Vai lendo. E importante, mais importante que ler, é praticar. É importante ler muito e praticar também. Então, leia e pratique. Amém? Então, vou ficando aqui por hoje, com o capítulo 26 do livro de Provérbios, e amanhã eu volto com o capítulo 27. Amém? Tchau, tchau! Até mais, até amanhã! Tchau!